Nós vamos falar sobre o caso Bruno, até porque o comportamento dele ontem na audiência em Ribeirão das Neves causou muita polêmica. E nós trouxemos o Dr. Jorge Lordero para falar sobre isso, e também o Dr. Roberto Delmanto Júnior, que é advogado criminalista. Antes de conversar com nossos convidados, Dani, vamos relembrar o que aconteceu ontem? Exatamente, vamos lá. Dois crimes que abalaram o Brasil e que ainda estão longe de uma solução. O assassinato de Mércia Nakashima no final de maio logo ganhou um suspeito de peso: o advogado e ex-namorado Misael Bispo dos Santos. Depois de 2 semanas desaparecida, Mércia foi encontrada morta no porta-mala do carro em que dirigia. A investigação comandada pelo delegado Antônio de Olim revelou que Misael e o vigia Evandro da Silva, outro suspeito do homicídio, se falaram mais de 15 vezes no dia em que Mércia desapareceu. Além do indício telefônico, a perícia em um calçado de Misael apontou que as algas encontradas no calçado eram parecidas com as da represa de Nazaré Paulista. Algumas provas e muitas contradições. Misael disse que, a princípio, no momento do crime, estava na companhia de uma prostituta. Depois revelou que era uma amiga. Falou que não conhecia o vigia Evandro. Por fim, revelou que o suposto comparsa havia feito bicos para ele. Evandro chegou a ficar 1 mês preso após ser capturado em Sergipe, estado em que estava desde que a morte da advogada ganhou destaque. Enquanto o mistério não é solucionado, a dupla continua solta, graças aos desembargadores Angélica de Almeida e Vico Manhas, que entenderam que Misael e Evandro deveriam responder o processo em liberdade. Para a justiça, Misael e Evandro devem continuar soltos, já que os indícios de autoria, gravidade do crime e materialidade do fato não são agravantes que determinam a continuidade do processo. Pouco tempo depois do caso da advogada Mércia ser amplamente divulgado, um crime assustou o Brasil e o mundo pela possível brutalidade. O protagonista da história era Bruno, o famoso goleiro do Flamengo, e sua ex-amante Elisa, que lutava na justiça para ter o filho reconhecido. O depoimento de um menor de idade, primo de Bruno, levou 8 suspeitos para a cadeia. O garoto revelou de como teria sido o crime. Ele revelou à polícia que viu Elisa ter o corpo esquartejado e jogado para cães da raça Rottweiler. Meses depois, e já na cadeia, Bruno chegou a passar mal em 2 audiências em Minas Gerais. Até agora, o único envolvido que não mudou a versão dos fatos foi o primo de Bruno, Sérgio Rosa Salles. Em novo depoimento, o menor negou que tenha visto Elisa ser morta, assim como os outros acusados que dizem não saber de nada. Por determinação do Ministério Público, a Justiça vai deixar todos os denunciados na cadeia até o final do julgamento. Mas quais são os pesos e as medidas que levam acusados de crimes bárbaros para a prisão? No caso Mércia, existe um corpo para provar o assassinato da advogada. No caso Elisa, não foi encontrado nenhum vestígio para comprovar a morte da modelo. Mesmo assim, os possíveis culpados estão presos. Na verdade, são histórias que parecem semelhantes, mas, como disse na reportagem, o desfecho parece também que vai ser bastante diferente. Mas eu acho que é muito importante a gente comentar o comportamento ontem do Bruno. Doutor Roberto, obrigada pela sua participação. Eu queria até começar conversando sobre isso, porque eu vi ontem a notícia de que as filhas dele, que têm apenas 2 e 4 anos de idade, elas participaram e elas assistiram a toda a audiência. Isso é bom para uma pessoa que está na situação em que o Bruno está? Para as crianças eu não vou nem perguntar, porque eu tenho certeza que não é todo aquele constrangimento. Mas para quem está sendo ouvido e precisa e quer sair da prisão, quer se livrar, é bom, doutor? Bom dia. Claro, bom dia, Keila. Olha, isso vai depender muito, não é, de quem tem a guarda das crianças. Então, por exemplo, se a mãe entende por bem levar os filhos a assistir uma audiência, o que é um negócio pesado, desagradável, até traumático, ver o pai preso ou gemado, evidentemente que nenhuma mãe, sem consciência, ou pelo menos sem estar em um momento de desespero, levaria um filho para assistir uma audiência nesses termos. Mas acontece muitas vezes porque as mulheres apaixonadas, às vezes querem dar apoio aos maridos e perdem, em certas ocasiões, até o bom senso, não é? No júri, acontece, muitas vezes, os familiares irem acompanhar, assistir, inclusive para dar um apoio ao acusado e mostrar para os jurados que a família está unida, está ali dando apoio.
mesmo que essas crianças sejam menores de idade, porque deve ser, a justiça permite isso? Isso, Dani, aí é uma questão, não é, dos pais, que nem um cinema que nós temos uma censura de idade para o cinema, se o pai acompanha ou não. A audiência é um ato público. Não é conveniente, evidentemente, levar uma criança, não é, para um ato deste. Então, o que mas a gente entende é que os dois quiseram, porque os dois estão presos. Quem quis foi quem levou. Já vê quem levou essas crianças, não é? Se foi avó, se foi avô, se foi tio. A pessoa que levou, que está cuidando dessas crianças, está guardando, zelando por essas crianças, é que deve ser indagada da conveniência. Porque quem está preso não consegue obstar ou não, é? A inconveniência dessas crianças terem sido levadas deve ser analisada sob o aspecto de quem as levou. Aquilo, na realidade, foi planejado um ato de manifestação. Pouca gente foi, algumas faixas foram colocadas, eu vi 3 faixas. Você percebe que as faixas foram feitas pela mesma empresa e tinham familiares do Bruno, da Daiane, que é a ex-esposa, e do Sérgio Camelo, que é o primo do Bruno. Então, na realidade, houve um movimento pequeno, o Bruno saiu, jogou beijo para essas pessoas e depois teve condições até de ficar um pouco com os seus filhos, mas a gente percebe que não foi uma manifestação popular, não teve nada disso. A família foi reunida naquele local e a família quis assistir às audiências e deu notícia. Doutor, só vou pedir licença para o senhor, que o doutor Frederico Abelha, delegado da Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte, que está conduzindo as buscas do corpo da Elisa lá na Lagoa, em Belo Horizonte, ele está na linha para falar com a gente. Doutor, bom dia, é a Keila Lima, tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bom aí na Rede TV. Doutor, obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu queria saber como estão as buscas neste momento. Grande parte da Lagoa já foi percorrida ou ainda não? Essa busca está sendo feita em 2 etapas. Existe um pessoal que está dentro da lagoa, fazendo uma varredura da lagoa, e um pessoal que está dentro da mata. Nós, inclusive, estamos dentro da mata nesse momento. O motivo da escolha do local é porque um dos suspeitos que está preso, que é o Bola, que é o acusado de ser o executor da vítima, ele fez algumas ligações logo após o crime desse local aqui. Então, a gente está aqui com a suspeita de que possa haver restos mortais no local. E alguém por perto viu alguma coisa diferente na lagoa? Na verdade, aqui é um parque público e a mata é muito densa. Então, a gente ter qualquer tipo de testemunha, e principalmente que ele esteve aqui foi durante a noite, no dia do crime, seria complicado. Então, a gente está baseando na prova técnica na bilhetagem telefônica. Doutor, ontem, durante o depoimento, foi que o Bola disse ter estado aí ou foram as escutas telefônicas que fizeram com que a polícia chegasse até aí? Isso, senhor, desculpe que eu não entendi direito. Foi feita uma bilhetagem telefônica, que nada mais é do que uma relação de todos os números que o Bola ligou ou que ligaram para ele no dia do crime. E a gente constatou que no dia do crime, 2 horas após o crime, ele fez ligações dessa região aqui. Por isso que a gente está aqui fazendo a busca. Ele não se pronunciou sobre ter estado aqui. Doutor Frederico, só um momentinho, Dani. Bom dia, Jorge Lordello, doutor Frederico. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte, eu achei muito interessante o que o senhor falou agora, porque a gente sabe que através dessa bilhetagem foi constatado que antes do crime o Bola se encontrou, na realidade, com o Macarrão, juntamente com o menor Jota, e aonde estaria Elisa. E o senhor está dizendo agora que 2 horas após o cálculo da execução de Elisa, foi bilhetado através do celular de Bola esta lagoa aonde o senhor está. Então eu vejo que a possibilidade de ter ocorrido, eventualmente, o desfecho do corpo dela ter sumido nessa lagoa é muito grande. E eu gostaria de saber do senhor o seguinte, qual é a estratégia dos bombeiros para tentar localizar um corpo dentro da água? Bom, dentro da água eles trabalham tanto na superfície em barcos, fazendo a varredura com ganchos para ver se há algum dejeto no fundo, como também com mergulhadores. Então, a estratégia na lagoa é essa. E na mata a gente faz com cães farejadores. E doutor Frederico, mais uma questão. Qual a distância dessa lagoa para a residência do Bola lá em Vespasiano? Bom, uma distância de aproximadamente 30 quilômetros. 30 quilômetros. Isso. Então ele teria conseguido, com certeza, chegar em menos de 2 horas aí, né, doutor? O senhor acha que existe mesmo essa grande possibilidade do corpo da Elisa ter sido desovado nessa lagoa, doutor? Ou é mais provável que tenha sido nessa mata que o senhor disse que existe aí perto?
Olha, eu acho que um policial trabalhar com especulação é uma coisa um pouco complicada. A gente tenta fazer o possível, mesmo porque a busca pelo corpo nesse momento é apenas um exaurimento das investigações, uma vez que o inquérito policial já foi encerrado, já foi encaminhado à justiça e os réus já são denunciados. Aqui o que a gente busca é dar uma satisfação, um anseio popular pela justiça e também para dar um enterro digno, tanto para a moça quanto para a família dela. A gente, na verdade, está aqui com a esperança de encontrar, o que não quer dizer de forma alguma que isso é um fato certo. É mais uma suspeita da polícia e os trabalhos, se aqui não forem conclusivos, levaremos para outros locais que a gente achar pertinente. Nossa, e é fácil, doutor Lodero, com tanto tempo já que já está causando isso, de encontrar algum vestígio mesmo? Olha, Dani, o problema é que essa lagoa, pelo que a gente viu nas imagens, a água é totalmente turva. Então você não tem nenhum tipo de visualização. Eu acredito que a técnica que estão usando no momento é uma técnica com ganchos, onde você vai tentando buscar no fundo dessa lagoa algum tipo de objeto para tentar resgatar. Agora, mergulhadores também vão ser usados, doutor Frederico? Eles já estão sendo usados, eles fazem um mergulho no tato, né? É o que eles chamam de mergulho cego, mergulham em duplas, um segurando na mão do outro, e vão tateando o fundo da lagoa para ver se encontra algum objeto semelhante a algum osso, uma alçada, algo do tipo. Porque, obviamente, que se o corpo está no fundo, ele está amarrado em alguma coisa que o segure, porque senão já havia boiado. Então, eles vão procurando esse tipo de vestígio. Doutor, quantos profissionais estão trabalhando nessa busca? Porque é um trabalho difícil, hein, doutor? Difícil e bastante complicado. Na verdade, são várias equipes. Eu não sei te falar um certo quantos policiais, porque nós dividimos em equipes e tem uma grande parte do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Então, dos bombeiros, eu não sei. Policiais civis são 12. Nossa, difícil, É loucura, né? hein? E, doutor, só mais uma questão. Essa lagoa existe no histórico policial desova de veículo ou nessa região desova de pessoas? É algo que acontece com uma certa frequência nesse local? Essa lagoa, como eu disse, ela faz parte de um parque público. Só que ela é cercada por uma mata muito densa que é usada por usuários de drogas, até por garotas de programa e travestis para fazerem programas dentro dessa mata. Então, alguns meliantes aqui da região escondem mercadorias furtadas dentro dessa mata. Então, é uma lagoa de fácil acesso, porque ela tem pontos abertos ao público que durante a noite consegue passar sem passar por uma portaria. Então, por isso da suspeita também. Então, vocês estão acreditando, doutor, que acho que alguém amarrou ela durante uma pedra e afundou, e por isso que tem que ser pelo fato do mergulho, senão estaria boiando, né? O corpo seria muito mais fácil, né? Não, na verdade, essa é a única técnica. Para você jogar um corpo dentro d'água, você vai ter que amarrá-lo em algo que o ancore ao fundo do rio ou da água, ou da lagoa. Porque um corpo que for jogado dentro d'água, ele vai boiar. Porque ele entra numa fase gasosa, e essa fase gasosa faz com que o corpo se expanda e venha à superfície. Doutor, durante quanto tempo mais vocês vão continuar buscando? Existe um prazo para o término de toda essa varredura? Olha, isso vai ser trabalhado em conjunto com os comandos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militares. Ao fim de todos os dias de trabalho, a gente faz uma reunião conjunta e avalia se há possibilidade de encontrarmos ou não, ou se podemos descartar o local. Deixando bem claro, para que não se alimente qualquer tipo de especulação ou anseio popular, que aqui é mais uma etapa do trabalho. Não quer dizer que o corpo está aqui, a gente não está aqui para fazer sensacionalismo e nem para promover nenhum tipo de órgão público. A gente está aqui mais uma etapa do trabalho e que se aqui não estiver, vamos para outros locais procurar. Agora, o interessante, doutor Frederico, aqui em São Paulo, no caso da Mércia Nakashima, que foi encontrada dentro do carro, dentro de uma lagoa, a gente pode verificar pelas fotografias do exame necroscópico que a Mércia estava com o corpo em estado não avançado de putrefação, em razão das águas serem muito geladas. E eu acredito, se as águas forem realmente geladas nessa lagoa, o corpo de uma vítima, mesmo depois de alguns meses, ele se mantém muito mais, né, doutor? É isso. Isso na medicina legal são os fenômenos conservadores. Quer dizer, existem alguns fenômenos que conservam o cadáver ao invés de levá-los à decomposição. Isso tudo está sendo levado em conta, a gente vai levar todas as possibilidades em conta. O importante é que a Polícia Civil não está descansando enquanto não encontrar os restos mortais. Há uma possibilidade de não encontrá-los? Claro que há. Agora, a materialidade indireta dos autos já foi suficiente para levar os hoje réus, né, até o julgamento.
Ô, doutor, pode ter a possibilidade, por exemplo, desse corpo estar enterrado aí do lado dessa lagoa? Porque pode ser enterrado também, né? Porque na aí, mata, né? Na mata aí do lado, tem como, tem a possibilidade, por exemplo, desses cães farejadores, de alguma coisa, de alguma técnica específica que a gente possa ter a busca desse corpo?